On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Estou aqui hoje para falar sobre um tema bastante interessante. Quero falar com vocês sobre o autoconhecimento. As pessoas, nós, eu, vocês, todo mundo costuma achar que se conhece muito bem. Acha que tem domínio sobre as situações, sobre as coisas que faz, sobre as coisas que fala. Mas será que é bem assim? Então eu quero explanar um pouquinho sobre isso e quero já, desde o começo, afirmar uma coisa para vocês. Autoconhecimento, gente, ele acontece quando nós aceitamos uma coisa. E essa coisa é que nós temos qualidades, nós temos coisas bonitas dentro de nós e nós também temos defeitos, nós também temos as nossas mesquinharias humanas e todo mundo tem. Então, um grande passo no caminho do autoconhecimento é reconhecer que nós temos esses dois lados, um lado mais bonito e um lado que não é tão bonito, né? Quando nós entendemos isso, fica mais fácil entender que nós temos algumas fraquezas humanas, que todo mundo, uma hora ou outra, sente raiva, que todo mundo sente inveja, que todo mundo sente qualquer sentimento que seja, né, e que não seja considerado tão nobre socialmente. O que acontece? Quando uma pessoa ela tem dificuldade de aceitar o lado, né, um lado dela que não é tão bonito, ela tende a passar a sua vida toda demonstrando, né, interpretando papéis. Então ela sempre demonstra, né, ela se posiciona como a pessoa mais boazinha, a pessoa mais disponível, a pessoa super trabalhadora. E a gente, né, cada um à sua maneira assume seus papéis. Esses papéis, eles estão relacionados a uma maneira que a gente se posiciona no mundo para sermos mais aceitos. Então, quando eu me coloco fortemente em frente às outras pessoas, mostrando qualidades minhas, essas qualidades vão mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa que devo ser amada, que devo ser respeitada, que devo ser aceita. Então, qual é a questão importante? Se eu, ao longo do tempo, entender que eu tenho os dois lados, talvez eu não precise me esforçar tanto para ser aceita. E talvez também, quando acontecer de eu não ser aceita, eu entenda que tudo bem também, que as pessoas não são aceitas e amadas e queridas o tempo todo. As pessoas que interpretam papéis com muita força e se apegam com muita força a um estereótipo, a um modelo de comportamento, elas se sentem muito frágeis, né? Elas vestem máscaras e às vezes nem elas sabem disso. A gente vê muito isso em pessoas que assumem posições e papéis radicalistas, pessoas que assumem papéis em grupos extremistas, né? Em grupos religiosos extremistas, em grupos feministas extremistas ou qualquer outra rede onde o comportamento seja muito radical e estereotipado. Por que essa pessoa assume isso de maneira tão radical? Porque cada vez que ela não segue aquele método, aquela teoria à risca, ela se sente muito perdida. É como se ela perdesse o papel que ela está interpretando. E isso faz com que ela se sinta sem chão, desnorteada. Por isso que é tão importante que ela siga tão à risca. Então, pessoas, né, que são radicais, por exemplo, as pessoas que são radicais religiosas, como esses grupos, né, que depois aderem a esses movimentos e pessoas que acabam indo para ser um homem-bomba, por exemplo, né, normalmente são pessoas que sofreram algum tipo de discriminação, sofreram uma dificuldade de ambientação em países diferentes, então eles eram segregados, isso fez com que a estima dessa pessoa e a aceitação
fosse mais complicada. Isso faz com que essa pessoa tenha uma estima mesmo muito mais frágil. Então, de repente, vem alguém de fora e diz que ela é poderosa, vem alguém de fora, diz que ela tudo pode, vem alguém de fora, diz que um grande Deus a guia e a norteia, né, e que dará tudo para ela se ela se comportar de determinada maneira. Isso faz com que ela seja uma pessoa mais suscetível, mais frágil para cair até numa conversa manipulatória, né? Então é um assunto muito delicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todas as pessoas que de um momento para outro começam a assumir uma posição extrema com relação a qualquer assunto, desde um remédio para emagrecer, a uma atitude de vida, qualquer radicalismo, tá? Eu dei o exemplo religioso, mas pode ser, por exemplo, virar vegetariano radical. Então, o que eu quero deixar claro é assim, que o problema não é a pessoa ser religiosa, o problema não é a pessoa ser vegetariana, o problema não é a pessoa ser feminista, nunca, de forma alguma. Tudo isso traz benefícios se a pessoa levar isso para a vida dela de forma equilibrada. O problema é quando a pessoa assume posturas assim de maneira radical e não consegue ser flexível em nada. E isso faz com que ela se afaste de seus contatos sociais, isso faz com que ela possa colocar a vida dela até em risco, dependendo de onde a pessoa está se metendo, né? Grupos radicais, né? Terroristas e tal. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Que quando a pessoa não consegue conhecer os dois lados de si, ela fica mais suscetível ou para interpretar um papel e viver uma vida onde ela pode se sentir uma fraude, ou ser frágil a ponto de ser manipulada por grupos que dizem o que ela tem que fazer, onde ela deve ir, como ela deve pensar. Então, são coisas muito delicadas. Tem um autor lá da Conte Outra, que é o meu site, chamado José Sérgio dos Prazeres. E essa semana ele falou de um texto e ele fez uma analogia com Guerra nas Estrelas, né? Então ele fala, né, dessa parte que nós temos que reconhecer o lado negro da força. E ele lá dá o exemplo do Luke, né, que no momento em que ele entra em contato com o pai dele, né, com aquele, né, o personagem negro de capa, e de repente ele se vê, ele entende que ele também ele também tem um lado negro e ele teme, né, por esse lado negro, né? Então a gente tem que entender isso. O cinema, filmes, livros, às vezes trazem, né, outras manifestações artísticas, às vezes trazem exacerbadamente esses aspectos muito fortes da natureza humana. Então a gente tem que entender isso, que quando nós conseguimos ver e aceitar que nós podemos sim não estar felizes com algumas coisas, que nós podemos sim sentir desprezo, raiva, ciúmes e inveja, e tudo isso faz parte do ser humano, e que a partir do momento que eu entendo e reconheço isso, aí sim eu sou capaz de ter o meu livre-arbítrio. Aí sim eu sou capaz de tomar escolhas mais maduras. Enquanto eu estiver cego para essa minha totalidade humana, aí é que eu vou estar sujeito ao que as outras pessoas querem que eu faça. Entendeu? Então, por isso que é tão importante, tão vital, que nós tenhamos essa consciência, que nós somos bons, mas nós também somos maus. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit